Oi, amigos da Jazz Engenharia, eu sou Felipe Nardi, sou engenheiro aeronáutico, trabalho há muitos anos com aviação, tanto aviação homologada quanto aviação experimental, e no vídeo de hoje a gente vai falar para vocês um pouco mais sobre o mercado da aviação experimental e principalmente das regras que gerem a aviação experimental no Brasil. Principalmente por causa das últimas mudanças que aconteceram, muitas pessoas se confundem ainda em relação ao que pode e não pode ser feito dentro da aviação experimental. E a gente vai falar dessas mudanças, das mudanças no regulamento, como elas afetaram o seu voo e você. Até 2015 existia uma regra que era aceita pela ANAC, que tinha algumas discrepâncias em relação à interpretação do regulamento. O regulamento sempre disse que as aeronaves de construção amadora, as aeronaves experimentais de construção amadora, seriam aquelas e são aquelas que têm a sua fabricação na maior porção, pelo menos 51%, feitas pelo construtor amador. Isso é o que estava escrito no regulamento, mas não era a interpretação que era dada e nem a aceitação que a ANAC tinha. Então, até 2015, até o final de 2015, a ANAC permitia que empresas, sob o pretexto da construção amadora, continuassem fabricando e montando aeronaves e as entregando prontas para o usuário final. Isso não existe mais. Então havia aí uma distorção do ponto de vista prático, que era a construção era amadora, segundo o regulamento, e a ANAC aceitava essa construção dessa forma, mesmo que não fosse. Então eram empresas fabricando aeronaves que supostamente seriam amadoras, mas que não eram. Isso não vale mais. E o aspecto econômico disso aí foram todas as implicações que essa mudança teve no mercado. Porque no Brasil, nós estamos falando aí de pelo menos umas quase 10 empresas que se desenvolveram e criaram um mercado bastante extenso, utilizando esse pretexto da construção amadora e fabricaram inúmeras aeronaves. Dentre elas, talvez as mais comuns fossem as aeronaves da Vans, os RVs, os RV7, 9, 10, que hoje já operam no Brasil com um número bastante elevado. Então, a partir de 2015, final de 2015, essa regra mudou. E agora o regulamento passou a ser interpretado da forma como ele realmente deve ser. Então, o que hoje pode ser aprovado como aeronave experimental? São as aeronaves de construção amadora, que a gente vai falar para vocês agora. Quais são as novas exigências da ANAC em relação a ela e que passa a valer a partir de agora. As aeronaves LSA, ou Light Sport Aircraft, em duas categorias, Special e Experimental. As aeronaves históricas, as aeronaves de exibição e as aeronaves de competição aérea. Então o guarda-chuva de aeronaves experimentais engloba especificamente essas 5 categorias. Nós vamos falar agora sobre cada uma delas. Então, aeronaves de construção amadora. O que está valendo de fato agora? Então esquece tudo que valia antes de 2015 e que era uma interpretação incorreta do regulamento. Para que uma aeronave seja aprovada como experimental de construção amadora, obrigatoriamente ela tem que ser pelo menos 51% da construção realizada pelo próprio operador e proprietário. A utilização dessa aeronave tem que ser obrigatoriamente para o próprio lazer e recreação deste operador. Todo o processo tem que ser acompanhado por um engenheiro aeronáutico, desde o início do processo H03 junto à ANAC até a finalização dessa construção e a vistoria final. Na verdade, existem poucas restrições ao projeto, então uma aeronave experimental de construção amadora tem restrição em relação ao número de assentos, às velocidades, não. Na prática, uma aeronave pode ser aprovada como de construção amadora, independentemente do número de assentos. Se você quiser aprovar uma aeronave de 40 lugares como de construção amadora, é possível fazer isso. Obviamente, todas as restrições que existirão são do ponto de vista de projeto e não de aprovação. Continuam valendo os kits que são vendidos como kit pelos fabricantes e montados pelo operador e pelo construtor. E aí também é importante observar a regra dos 51%. Se esse kit chegar para o operador, para o proprietário, com um percentual de construção e de finalização muito grande, ele deixa de fazer parte da construção amadora. E os projetos próprios que têm aí, não tem restrição em relação a eles. Um ponto que é importante frisar, e que muita gente acaba sendo penalizada por isso, é que o início do processo junto à ANAC tem que acontecer antes do início da construção da aeronave. Até porque a ANAC precisa comprovar que essa construção aconteceu de fato pelo construtor amador. Então falamos da primeira categoria onde é possível enquadrar uma aeronave como experimental. A segunda são as aeronaves de competição aérea.
Nessa categoria se enquadram principalmente as aeronaves de voo à vela, os planadores, e as aeronaves acrobáticas. Então, essas duas aeronaves, esses dois conjuntos de aeronaves, se enquadram e podem ser aprovadas como aeronaves experimentais de competição aérea, mesmo que tenham um certificado de tipo. Então não há problema. Eu tenho um planador homologado fora do Brasil, homologado pela EASA ou pela FAA, e quero transformá-lo numa aeronave experimental. É possível. Não tem problema dele ter um TC e ser homologado. Você consegue enquadrá-lo como aeronave de competição aérea e ela vai ser experimental a partir de então. As aeronaves acrobáticas também entram nessa condição. Então, e aí, obviamente, existem algumas restrições vinculadas a essa aprovação como aeronave de competição aérea. Basicamente, as aeronaves têm que operar dentro de um raio estabelecido pelo proprietário, a partir da sua base de operação, seu aeródromo base. Ela não pode voar em áreas muito povoadas ou densamente povoadas, mas pode participar de quaisquer competições que fazem parte do calendário oficial de competições, sejam de voo à vela, sejam de acrobacias. Em relação às aeronaves de competição aérea, o processo segue mais ou menos o mesmo fluxo do processo das aeronaves de construção amadora. É feito um acompanhamento do processo, obviamente não tem o acompanhamento da construção, porque a aeronave já está finalizada, e todo esse fluxo de processo é conduzido também por um engenheiro que faz a aprovação do plano de manutenção da aeronave, que normalmente segue o que o fabricante já determina. No caso das aeronaves de competição aérea, quando aprovadas segundo o pretexto de aeronaves experimentais de competição aérea, elas não necessariamente precisam fazer as suas manutenções de oficinas homologadas. Isso vale também para essa próxima categoria, que é de aeronaves históricas. As aeronaves podem ser aprovadas como experimentais históricas desde que tenham tido relevância em eventos históricos, notadamente guerras, a Primeira ou Segunda Guerra Mundiais, ou que tenham data inicial de projeto e data final de construção que atendam um requisito estabelecido pela ANAC. Esse número também não é muito certo. Eu vou falar um número de cabeça, mas depois a gente põe na tela aqui os números exatos. Alguma coisa em torno da data inicial de projeto até o final da década de 70 e a data final de construção até o final da década de 80. Essas aeronaves também vão apresentar e vão ter restrições operacionais depois que elas são enquadradas como experimentais históricas. Aí vale a mesma regra que valia para as aeronaves de competição aérea. Não podem sobrevoar terrenos e áreas densamente povoadas, não podem efetuar operações em aeródromos ou aeroportos muito movimentados e tem uma definição de raio de operação a partir de um aeródromo base definido pelo proprietário. Então, já falamos de aeronaves de construção amadora, aeronaves de competição aérea, aeronaves históricas e aqui entram as aeronaves de exibição. As aeronaves de exibição funcionam mais ou menos como as aeronaves históricas, mas elas não precisam ter tido relevância histórica ou participação em guerra. São basicamente as aeronaves cujo projeto tem peculiaridades que fazem dessas aeronaves artigos interessantes para demonstração, principalmente participação de feiras de aviação, shows aéreos. Então, se você tem uma aeronave que tem essa peculiaridade e pode ter interesse para participação de shows e eventos, ela pode ser enquadrada como aeronave de exibição. E como aqui a interpretação é aberta, não tem aspectos práticos e diretos para fazer essa avaliação, é sempre importante consultar a ANAC antes de querer fazer uma aprovação de uma aeronave como experimental de exibição. As restrições operacionais que valiam e que valem para as aeronaves históricas e aeronaves de competição aérea também valem para as aeronaves de exibição. Então vou frisar mais uma vez. Todas essas aeronaves, quando aprovadas sobre o guarda-chuva de aeronaves experimentais, sejam elas de exibição, construção amadora, competição aérea ou históricas, podem ter as suas manutenções realizadas, mesmo que não seja por uma oficina homologada. Pode ser por um mecânico com carteira da ANAC ou pelo próprio operador, desde que devidamente habilitado para isso e que ele consiga demonstrar que o plano de manutenção aprovado para essas aeronaves, que aí pode ser o plano de manutenção original do fabricante ou um plano de manutenção proposto e aceito pela ANAC, esteja sendo seguido. E agora a última categoria, que inclusive a gente vai fazer outros vídeos depois para tratar especificamente dela, são as aeronaves LSA, ou Light Sport Aircraft, ou em português, aeronaves leves esportivas.
O que são as aeronaves LSA ou ALE? São as aeronaves que têm um peso máximo de decolagem de até 600 kg, isso para o caso de aeronaves terrestres, ou de até 650 kg para as aeronaves anfíbias. Todas elas, independente de terrestres ou anfíbias, têm que ter velocidade de stall máximo de até 45 nós, velocidade máxima em voo nivelado, VH, de até 120 nós, 2 assentos no máximo, piloto e passageiro, tem que ser todas monomotoras, não podem ter hélice de passo variável, esse passo tem que ser fixo ou, no máximo, ajustável em solo, trem de pouso fixo e não podem ser pressurizadas. E aí essas aeronaves se enquadram num universo intermediário entre uma aeronave experimental, única e exclusivamente experimental, e uma aeronave certificada. Então elas estão no meio do caminho. E esse meio do caminho também vale do ponto de vista de aprovações, requisitos e nível de certificação. Então, uma aeronave experimental não tem que atender nenhum requisito de regulamento, nem FAR 23 ou 25, nem uma norma STM. As aeronaves certificadas obrigatoriamente têm que atender o que preconiza o FAR, ou a norma similar de outra autoridade, basicamente o FAR 23 para as aeronaves leves. E uma aeronave LSA está no meio do caminho. Ela não atende o FAR, mas atende obrigatoriamente todo o conjunto de normas ASTM que regem essa categoria de aeronaves. E essas normas implicam em diversos cumprimentos, relatórios de carga, relatórios de desempenho, toda uma análise estrutural em cima disso, a documentação. Então essas aeronaves, sim, precisam ser aprovadas segundo esse conjunto de normas e a empresa que as constrói é a responsável por demonstrar para a ANAC e para as autoridades pertinentes que as aeronaves que ela está construindo atendem esse conjunto de normas. Inclusive tem várias normas que são cumpridas através de ensaios, sejam eles estruturais, em solo e ensaios em voo. Então, e aí nesse caso as empresas sim, podem construir, projetar, construir, fabricar e vender aeronaves prontas, acabadas para o cliente final, obviamente demonstrando o cumprimento das normas ASTM. Até o final de dezembro de 2016, a ANAC criou um período de transição para que as empresas conseguissem se adequar às normas, demonstrar cumprimento a elas e que pudessem continuar vendendo essas aeronaves até o final de 2016, mesmo que não atendessem integralmente o que manda a norma. A partir de agora, não vale mais isso. Essa isenção acabou e, obrigatoriamente, para que uma empresa venda uma aeronave como LSA, ela precisa demonstrar e ter demonstrado o cumprimento de todas as normas ASTM. A gente vai falar em outro vídeo sobre as empresas que fabricam aeronaves LSA no Brasil, e já são muitas funcionando dessa forma e fabricando aeronaves LSA. A gente vai fazer um apanhado geral com os fabricantes mais relevantes e apresentar para vocês os modelos que eles fabricam e vendem. E agora, para finalizar o vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os mitos e verdades que ainda cercam esse processo de aprovação de aeronaves como experimental. E muita gente liga para a gente e nos pergunta e tem o interesse de transformar uma aeronave que já é homologada, certificada, em aeronave experimental. Considerando todas aquelas categorias que a gente falou, fora daquilo é impossível você pegar uma aeronave certificada e transformar em experimental simplesmente porque você vai fazer uma modificação. Então, a gente já recebeu ligações de clientes, eu tenho um Cessna 150, eu tenho um Cessna 170 antigo, eu fiz várias modificações na aeronave, mudei motor, mudei hélice, mudei comando e quero transformar ela então em aeronave experimental. Não, isso não tem absolutamente pertinência, não tem embasamento em regulamento e não é possível fazer. Uma aeronave que nasce como homologada nunca vai ser transformada em aeronave experimental simplesmente porque realizou algumas modificações. O que é possível fazer, e aí é um caso completamente à parte, é aprovar provisoriamente um certificado de avaliação de projeto, um CAV, um certificado de autorização para voo experimental, que vai ser aplicado a uma aeronave enquanto ela recebe modificações, mas com um propósito específico de desenvolvimento de projeto. Então, se você tem uma aeronave, modifica essa aeronave é homologada e quer transformá-la em experimental, isso não é possível. Só é possível uma aeronave ser homologada e se transformar em experimental caso ela atenda aqueles quesitos que a gente já falou, de aeronaves de exibição, aeronaves históricas ou aeronaves de competição aérea.
Fora isso, não tem jeito. Então é isso, a gente finaliza aqui o vídeo. Outros vídeos vão ser feitos para abordar mais especificamente algum dos pontos que a gente apresentou aqui. E a gente agradece bastante a sua atenção. E depois acessa lá o nosso canal que vai aparecer aqui na tela para vocês. E o nosso site também. Obrigado.